Shalom, shalom, sejam bem-vindos ao oitavo e último dia da Jornada de Luz, Mentoria Hanukkah. Que tempo precioso qual nós podemos compartilhar dessas meditações sobre luz, trevas, sombras e cegueira. Hoje, o oitavo dia, nós completamos então esse ciclo representado pela Hanukkah, onde nós sabemos que Deus está, então, nos levando a uma ascensão de luz e de experiências com aquilo que nós precisamos compreender, que mesmo com os nossos olhos naturais desvendados, às vezes podem existir escamas que precisam ser retiradas. E muitas vezes, mesmo quando nós não conseguimos ver de forma clara, fisicamente falando, conseguimos em nosso consciente ter uma revelação, uma iluminação de algo que não podemos ver nem explicar, mas sentimos e compreendemos a partir da experiência que a gente desenvolve com o sagrado. Hoje eu quero ler com vocês a conclusão dessas meditações do e-book, né? A gente vai lá para a nossa página de número 34, né? E eu quero falar um pouquinho também sobre isso, né? A construção desse tipo de material, daquilo que nós fazemos, né? Desde que eu entrei na restauração, eu senti muita dificuldade de decodificar algumas linguagens. E estudando com o tempo, vim aprendendo, cada dia mais aprendo, compreendo mais. Gosto muito do hebraico, mas também não me dedico profundamente à gramática do hebraico. Gosto mais da parte mística, das gemátrias e tudo. E todo dia é um tempo de aprender. Mas algo que eu abracei para mim e para a missão de iluminar outro, lembra que a gente fala sobre isso, né? A gente não acende uma luz só para a gente. Toda vez que a gente acende uma luz para a gente, quem está ao nosso redor sempre será iluminado. A gente não tem como conter uma luz só para a gente. Então, eu me dediquei e me dedico cada dia a decodificar a linguagem rasídica, a linguagem judaica, das tradições talmúdicas, para todos aqueles que estão no meio cristão e querem fazer techuvá. E tem sido uma experiência muito legal, tem sido muito bom. Eu acredito que todos vocês tenham gostado daquilo que vocês adquiriram, um valor muito simbólico, né? Aqueles que são assinantes estão no grupo já pela questão de ser membro da comunidade Restauradores do Reino. Muito obrigado por continuar sendo alguém que caminha junto com a gente no aprendizado, no ensino. 2024, né? Tem bastante coisa legal aí que a gente vai implementar dentro da comunidade e você vai ser contemplado com isso. Obrigado por ser um assinante. Você que simplesmente adquiriu a mentoria Hanukkah, muito obrigado por confiar. Você que veio através do próprio engajamento, lead do Instagram e não é alguém que eu conheço pessoalmente, mas está no grupo e está absorvendo esse conteúdo. Muito obrigado por confiar em nosso trabalho. Obrigado por essa jornada. Pode me chamar no privado, vamos conversar, vamos falar. A gente está aqui para compartilhar dessa luz cada vez mais. Quero agradecer a todos que se conectaram de alguma forma com estes dias de ensino e creio eu que em meio àquilo que não tinha muita clareza, houve também um esplendor de luz nestes dias, não é mesmo? Então, obrigado. E a gente vai cada vez mais avançar e cada vez mais compartilhar conteúdos relevantes, trazendo essa decodificação dos materiais e da linguagem judaica e com o intuito de que você seja iluminado e cada vez mais tenha crescimento. O valor, né? A mentoria teve um preço, né? O R$19,90.
valor, eu creio que é inestimável aquilo que a gente tem compartilhado aqui. Você que é um patrocinador, um mantenedor que também está aqui, você que está lá naquele grupo de parceiros, obrigado pelas suas ofertas, obrigado pela sua ajuda, pelo seu apoio. E vamos juntos para cada vez mais estarmos aí crescendo no conhecimento. Obrigado pela sua ajuda, incentivo principalmente. Eu tenho pessoas que nos incentivam de maneira muito significativa e eu tenho que agradecer essas pessoas. Bom, para a gente não se delongar muito, gastei aí 5 minutos que eram precisos ser gastos. A oitava luz, o último dia de Hanukkah. A Hanukkah vai estar diante de nós hoje, completa, iluminada. Isso vai ser o grande finale no sentido de que a gente completa essa jornada de glória, né? Essa chama ela é dedicada à transcendência, assim como os 7 dias da semana representam um tempo linear, né? A compreensão, a compleição do físico, o número 8 é um salto além do linear. Uma semana só tem 7 dias. Então, o 7 ele tem uma plenitude que a gente já conhece de forma normal, rotineira, ordinária. E quando, então, vem o número 8, a gente está falando de algo que transcende. Assim como os milagres são a transcendência do que é natural. Milagre é para quando o natural se esgota. Deus é o Deus do impossível porque os possíveis se esgotaram, né? Então, milagre ele transcende o ambiente físico. E assim o número 8 nos chama a transcendência. É isso que a gente fala nessa oitava chama. Então, embora a oitava noite seja o final exuberante da festa, também sugere a santidade ilimitada de todo o dia. Sim, houve 8 noites de azeite milagroso, mas além disso, todo dia encerra seus próprios milagres. Precisamos de mais, sempre mais. É como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, as escamas caíram. Refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito Santo. Essa noite final de Hanukkah celebra nossos espíritos transcendentes, a promessa de Deus de sua miraculosa presença diária em nossas vidas. No total, acendemos 36 velas. Por quê? Eu não sou bom de exatas, mas vamos lá. 8 noites, 8 velas auxiliar. Gastamos 44. 8, no caso, 44 tira 8, são 36. Porque são 8 vezes 8, né? Acho que a conta está certa, mas são 36. Porque a gente acende 44, mas por causa da vela auxiliar. Quando o livro do Esplendor do Judaísmo explica o processo de criação do mundo, ele menciona o Ro Haganuz, a luz oculta. Ao criar o mundo, o Criador viu do começo até o fim e viu que teríamos que passar por essa fase atual em que existe dor e sofrimento. O mundo estava num caos, a tênebra, né? Imensidão vazia, que é sem luz, né? E vazia. E teríamos que trabalhar para merecer a revelação da luz. O livre-arbítrio só pode existir num espaço onde há um ocultamento da luz. Porque se a luz estiver totalmente revelada, ninguém poderia agir errado. Não estou falando aqui contra o livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe para que possa existir obediência. A questão é que se a gente chegar num nível de luz grandioso, a gente evita o errado. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição que Deus falou ao povo de Israel. A partir do momento que eles estavam iluminados, eles sempre optavam pelo caminho da bênção, tá? Então, se nós vivêssemos completamente em uma plenitude de luz, não precisaria de livre-arbítrio, que a gente sempre iria escolher pelo certo. Não que o errado não exista, o próprio Deus comanda esse errado, e esse errado é para que você seja obediente a Ele. Ele ama ser obedecido. Para possibilitar esse espaço que nos permite merecer a luz,
O Criador ocultou uma parte da luz, e essa é a luz oculta. Toda falta, carência e dor ocorrem porque o Ho Haganuz não está revelado. Ho Haganuz é a expressão que o Livro do Esplendor usa para falar dessa luz oculta que nós não conhecemos e que, à medida que nós nos esforçamos no contato da criatura com o Criador, a gente toca nela, a gente consegue ter uma experiência com ela. Cada vez que resistimos ao nosso comportamento reativo e egoísta, revelamos mais um pouco da luz oculta. Cada vez que compartilhamos, revelamos mais um pouco do Ho Haganuz. Ou seja, quando nós nos anulamos, quando nós escolhemos esses atos de altruísmo, a gente se conecta com isso, é normal que a gente vai revelar um pouco de luz. Então, ou seja, o ato de acender uma vela, ele não é um ato totalmente, ele sempre vai ser trabalhar com isso. Você não acende só para você. É impossível que quem esteja próximo não seja iluminado. A partir do momento que você não é reativo, você não é egoísta, você se coloca em posições que muitas vezes são difíceis no sentido da convivência humana, você está revelando luz. É uma luz oculta, porque você quer ter razão. E nessa questão de ter razão, convicção, como nós falamos desde o início, às vezes você está deixando de revelar luz ao outro. O Ho Haganuz é exatamente isso. A terra estava sem forma e vazia, até que Deus falasse, haja. Ela estava oculta, a luz que faz com que nasça toda a criação. A dádiva de Hanukkah é que o Ho Haganuz está revelada e aberta, sem barreiras. A luz está revelada não por nós termos feito por merecer, mas simplesmente porque as barreiras foram retiradas. Podemos conectar com a luz que soluciona todos os problemas e dificuldades. Quero falar brevemente aqui sobre o último personagem dessa jornada de luz. O grande mestre, profeta e sábio e também libertador Moshe Rabbeinu, o Moisés. O Moisés, ele teve uma experiência com a luz de forma muito sublime, o que fazia nascer então o grande libertador de Israel. Lá em Shemot, Êxodo 3, se você pegar, você vai ler. Quando Moisés ele é convidado a ser o libertador do povo de Israel, pastoreando as ovelhas, o rebanho do seu sogro Jetro, o Senhor se apresenta a Moisés no meio de uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Era comum, aos olhos naturais, sarça pegar fogo no deserto. A questão era que aquela pegou fogo e não se consumiu. Moisés começa a conversar com o Senhor no meio da sarça. O Senhor fala a ele, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Isso aqui tem muitas mensagens, mas uma delas é, seja sensível ao que eu estou falando com você. A jornada de luz pode ter sido só um grupo de WhatsApp e mais um curso que você fez. Mas se você conseguiu conectar com essa mensagem descalço, é uma outra experiência que você tem. O verso 6 do capítulo 3 vai dizer, disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto a eles estão sofrendo. O que Deus fala aqui para Moisés é justamente que ele era um Deus pessoal. Ele foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés não entende muito bem isso, porque lá no verso 13, o Moisés vai falar assim, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu vou dizer? Moisés queria uma resposta pronta. Talvez a nossa maior cegueira seja querer lidar com o sagrado
de forma racional e palpável demais. O Ho Haganuz, a luz oculta, ela vai se dar exatamente a partir da experiência que nós nos submetemos com o sagrado, com o divino. O Moisés pergunta isso para Deus e Deus fala para ele: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou. A palavra aqui no original do hebraico é Rie Asher Rie. Eu serei o que você precisar que eu seja, Moisés. Porque o Deus de Abraão era o Deus de Isaac e era o Deus de Jacó. Ele é o Deus do Alexandre. Ele é o Deus do Marcos, da Paula, da Maria, da Jersey, do Lucas, do Estênio, da Tayane, da Giane, do Marcos, do João, do André, da Cristiane, da Maria, quantas Marias forem, Clara, Lourdes, não importa. Ele é um Deus de pessoas. Entretanto, sendo o mesmo Deus, quase sempre é um Deus diferente. O que eu quero dizer com isso? O Deus de Abraão era o mesmo Deus de Isaac e de Jacó. Mas quem ele foi para Abraão, ele não foi para Isaac. Quem ele foi para Isaac, ele não foi para Jacó. Quem ele é para mim, ele talvez não seja para você. Um dos filmes que eu acho mais interessante é o A Cabana. A Cabana fala exatamente de Rie Asher Rie. O que você precisa que Deus seja? Há uma luz oculta nessa experiência. Há uma luz oculta que não é natural. A cegueira talvez esteja em querer ter uma resposta pronta. Tá. O que é? Venha para mim, se encontre comigo e eu vou me revelar quem sou para você. É o que Deus está falando. Moisés, eu serei o que você precisar que eu seja. Ontem nós recebemos um testemunho no grupo. Me perdoe, está um pouquinho mais extenso, mas de uma irmã que teve AVC na igreja onde estavam acendendo a luz de Hanukkah. Deus será o que essa irmã, sua família e essa igreja precisa. A revolta dos macabeus ela acontece por causa da opressão do Antíoco IV Epifânio. Eles precisavam dessa opressão. Perceba que em todo o caos que nós experimentamos, há uma luz oculta. E a experiência com esse caos traz uma luz. É como que, lembra do Shemen Zait Katit, óleo de oliva batido? A partir de uma experiência que somos prensados, é produzido um óleo. E a partir do momento que o óleo é produzido, então nós temos combustível para as chamas. E as chamas revelam luz. O Ho Haganuz, a luz oculta. Deus falou para Moisés: eu serei o que você precisar que eu seja. A luz que Moisés tem uma experiência não é simplesmente a sarça que pega fogo e não se consome, mas é o caminhar que ele diz sim para Hashem. Quando ele diz sim, eu vou, eu serei esse libertador. Ainda que eu não consiga falar bem, o meu irmão fala por mim, Arão falava por ele, e a partir daí ele começa uma jornada de experiência com Ho Haganuz, ou seja, uma luz oculta que em cada momento Deus ia fazendo, Deus ia se revelando, Deus ia se mostrando. Nós nunca podemos olhar simplesmente de forma natural para a vida. Um perfume tem uma embalagem, uma massa de tomate tem uma embalagem, o livro tem uma capa. O que está por detrás disso é a experiência, o gosto, o sabor, a vivência. Deus está nos chamando para uma vivência de luz. Rie Asher Rie. Ele é a luz que você precisa, na circunstância que você precisa. Dependendo do nível de luz que você precisa, talvez a prensa seja maior, porque precisa de mais combustível para que a luz esteja acesa por mais tempo. Essa é a jornada de luz ao qual o Senhor nos chama de tempos em tempos. Ontem nós falamos sobre canalizar a luz e agora nós vamos
passaram um período longo sem celebrações. Festa instituída pelo Eterno, só Pêssar. Antes disso, temos o Púrim, para poder fechar esse tempo do inverno que a gente vai enfrentar. Mas será muito poderoso, porque você canalizou luz para esse tempo. E seja qual for os caos que você vai encontrar, doença familiar, problema conjugal, problema financeiro, problema ministerial, não importa. Vai estar havendo uma prensagem no produto da oliveira, produzindo azeite para que possa trazer luz. A opressão do povo de Israel durante 430 anos revelava a luz de um caminho para a terra prometida, para se tornarem uma nação sacerdotal, para receberem no Sinai as revelações através da Torá, a construção do santuário, que era o tabernáculo, e a agenda de encontros poderosos que são as festas. Porém, cada qual no seu tempo foi tendo uma experiência com este Deus. Erie, achei, erie, eu serei o que você precisar que eu seja. O que eu preciso que Deus seja para mim nestes dias tem a ver com as experiências que Ele está me dando. E aquilo que eu não consigo entender, provavelmente é porque há uma luz oculta por trás disso. Você precisa entender que as experiências que você está tendo, conflitos que você está enfrentando, vivências que você está tendo, é para que você se posicione mediante aquilo que você está ouvindo da parte do Eterno. Deixe a prensa cada vez mais produzir um nível maior de azeite, porque quanto mais prensa, mais azeite tem chama, tendo chama, tem luz, tem revelação para a gente andar. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe grandemente. Muito obrigado. Vamos juntos seguir adiante, aprendendo cada vez mais. Se você tem interesse em se tornar um membro da comunidade Restauradores do Reino, me chama depois, vou te explicar como funciona.